Olá pessoal, mais um contato conosco. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos envolvendo história do ensino, da educação e ensino superior no Brasil, abordando alguns tópicos, principalmente aqueles que dizem respeito ao momento histórico, inclusive, não? Então, retomando alguns conceitos até então abordados, a criação das escolas de industrialização, ou seja, formação de jovens para ocupar cargos na indústria e na área comercial, foram elaborados, criados a partir de 1943. Lembrando que nesse período também, que envolvia o Estado Novo, o Brasil estava retomando uma espécie de desenvolvimento industrializado, ou seja, a escola estava passando por um processo de transformação nas suas bases. De um lado, a industrialização, e de outro também, um modelo de ensino que contemplasse a busca do conhecimento e a formação de uma maneira pedagogicamente falando, de um contexto, num sentido mais amplo do ensino, ou seja, para a formação de outros profissionais com base no ensino, na época, primário, secundário e, posteriormente, o ensino superior. Um exemplo, para um jovem se formar em direito, ele teria que fazer o ensino primário, ou seja, na época, né? Hoje o atual ensino fundamental, e o ensino médio. A partir daí, prestar um concurso chamado vestibular, hoje o Enem, onde ele vai ingressar num curso superior para poder ter uma formação profissional na área de direito, na área médica, odontológica, de arquitetura, engenharia, enfim. Isso, desde esse período lá atrás, no Estado Novo, foram sendo norteadas ou estabelecidas algumas normas, alguns decretos, para que nós tivéssemos a estrutura e leis que norteassem a nossa educação, ok? Então nós temos então que, repetindo, a partir do Estado Novo, muita coisa mudou. Argumentei também na aula anterior sobre o convênio MEC-USAID, ou seja, convênio onde uma instituição de desenvolvimento dos Estados Unidos trouxe para o Brasil uma proposta de modelo de ensino que perdurou até os anos 60, não é? Ou seja, o ensino primário, depois nós tínhamos uma espécie de admissão, que era a transição para o ginásio, não é? O primário, nós tínhamos uma disciplina chamada admissão, e depois nós tínhamos os 4 anos de ginásio. Posteriormente, o ingresso no ensino médio, que seria o ensino médio hoje, mas que seria, na época, o aluno poderia escolher científico, colegial, normal, clássico, que, por exemplo, o clássico e normal preparava algumas pessoas, jovens, para trabalhar no ensino, ou seja, atuar em escolas, em pré-escolas. Eles já tinham uma formação técnica para poder estudar. Não os impediria, por exemplo, de poder ter uma formação pedagógica, aí sim entrar na universidade fazendo uma formação pedagógica, aí mais 4 anos. E aí sim poderia fazer uma pós-graduação, dependendo do seu desejo, da sua vontade de desenvolver melhor seus conhecimentos, ou seja, buscar novos desafios na vida acadêmica. Não é? Um dado importante que nós temos que lembrar é que a primeira LDB só foi promulgada em 1961, melhor dizendo. Ela ficou pronta e durante quase mais de uma década, por exemplo, ela ficou meio que no forno sendo preparada, e somente em 61 que nós vamos ter a primeira lei de diretrizes e bases que norteava o nosso ensino. Nós recentemente nós tivemos uma reformulação das LDBs, né, das leis de diretrizes e bases, e de lá para cá ela tem se mantido como referência. Espero que aqui tenha entendido. O que aconteceu a partir de 64 muda muito fortemente
a proposta da educação no Brasil. E aí nós começamos a abordar alguns temas que merecem uma discussão bastante ampla. Espero que na nossa aula então online nós possamos discutir com mais detalhe. O período do regime civil militar, nós tivemos a formação aí sim, no pós-64, a formação de muitas faculdades, muitos cursos de pedagogia e de licenciatura. O que significa isso? Nós tínhamos muitos egressos. Vamos abordar um dado importante, que eu creio ter abordado lá, mas convém retomar agora. Até o período de 64, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós tínhamos aqueles jovens que queriam ter uma formação técnica, então eles iam para um Senai, para um Senac, enfim. Ou então fazer esse curso técnico que eu disse, que iria o clássico, normal, enfim. Porém, houveram alunos que pretendiam já ingressar numa faculdade. Então, nós começamos a ter um boom, ou seja, a criação de muitas faculdades, não eram universidades ainda, eram faculdades que iriam atender uma demanda muito grande, ou seja, os jovens saindo do ensino médio, ou seja, lá na época, no pós-64, alunos saindo do colegial, do científico, enfim, buscando uma outra formação, ou seja, uma formação não técnica, uma formação bacharelado, do tipo bacharelado, que dá a eles o título, uma condição, melhor dizendo, para poder atuar no mercado num segmento mais específico. É nesse ponto que nós começamos a perceber as transformações da sociedade brasileira. Então, nós temos um contingente de jovens que querem ingressar numa vida acadêmica mais de melhor formação, na área do direito, na área da medicina, na área da arquitetura, na área da engenharia e até mesmo da pedagogia. Porque nós tínhamos um desenvolvimento social muito forte. O Brasil vinha de constituição de família com número de filhos bastante acentuado, diferentemente do que é atual. O que significa isso? Que mais jovens, as famílias estavam oferecendo mais jovens para ingressar na escola. Exemplo, vamos ver se eu consigo dar uma referência interessante. Até então, os filhos, melhor dizendo, os casais tinham 3, 4 filhos, era uma coisa muito normal, muito natural, né? Os casais terem esse número de filhos. E, claro que após os 5, 6 anos na época, o ingresso no ensino fundamental, até então primário, por volta dos 5,5, 6 anos, a escola deveria receber esses alunos, esses jovenzinhos. E a formação pedagógica dava, aí sim eu já começo a pensar na formação pedagógica, dava as condições para que o professor entrasse em sala de aula e tivesse os recursos didáticos, os recursos pedagógicos, as condições para poder desenvolver as suas aulas e levar o conhecimento dos jovens. Tudo bem? Até aqui? Na medida em que eles vão ingressando, esses jovens vão ingressando, o aumento da população é cada vez maior. Então, o Estado, olhem o detalhe, o Estado precisa começar a se preparar de que, através de uma política educacional, construir escolas, né? Estruturalmente falando, construir escolas. E em construindo escolas, a demanda de novos professores é fundamental. Então, nós temos um movimento muito importante aí para a formação de jovens, principalmente na área da pedagogia, para que pudessem atuar nas escolas que estavam sendo construídas. Repetindo, o contingente de jovens que estavam ingressando na escola, oriundos das famílias, era muito grande, né? E isso foi muito importante, porque nós tínhamos a necessidade de abastecer toda uma condição educacional, ok? Diz o seguinte lá, nós tínhamos um modelo social em transformação, repito,
não estou falando de ideologia, não estou tocando na questão se regime militar era bom ou ruim, eu não estou tocando nesse ponto. O que eu quero abordar é essa transformação social, ela propunha, ela estabelecia, ela talvez até exigisse uma melhor condição para que os alunos pudessem ser atendidos. Eu chamaria de um novo modelo social que estava aí a caminho. Por conta também dessa criação das escolas, das faculdades, os indicadores apontam que havia muita competição, um excesso de cursos de licenciatura e, por exemplo, exigissem não uma competição, mas eu vou fazer uma forma e puxar aluno para cá, aluno para lá. Eu vou abordar um assunto mais interessante. Se nós formos observar e levantar dados aí, até o ingresso do regime militar, civil-militar, nós tínhamos pouquíssimas faculdades, pouquíssimas. Universidades, então, se contava nos dedos, né? Com a entrada do regime militar, houve a possibilidade de abertura de muitos cursos, faculdades com, por exemplo, basicamente pedagogia. Então, vou ilustrar aqui. Imaginem, em 64, uma faculdade, umas pessoas decidiram abrir uma faculdade. Quais eram os primeiros cursos que essas faculdades se propunham a fazer? Claro, seguindo todo um trâmite legal de criação, de autorização, junto ao governo, junto ao Ministério da Educação. Ou seja, basicamente um curso de Direito e um curso de Pedagogia. Eram basicamente os cursos que essas escolas, melhor dizendo, essas faculdades, começavam a se propor a realizar. Né? Então, claro que nós tínhamos aí um número não tão grande como hoje, mas um número relativamente importante de faculdades oferecendo. E, claro, nós tínhamos a competitividade. Na medida em que nós vamos avançando, nós vamos observando que outras possibilidades de formação de licenciatura, também de bacharelado, vêm com a proposta da educação à distância. Vamos lembrar um dado só para ilustrar aqui. Não vai longe, nós tínhamos muito na época aqueles jovens que não conseguiram concluir, por exemplo, o ensino médio. Vamos imaginar na época, né, o colegial ou o ensino médio hoje. Na época, o governo elaborou uma maneira, um jeito de oferecer para esses jovens uma formação mais rápida. Eles chamavam de supletivo, algum tipo de curso de curta duração, onde o aluno rapidamente estudava as principais disciplinas, ali fazia um exame rápido e a partir dali ele já tinha um diploma para ingressar numa faculdade. Então, o aluno, por exemplo, um curso que demoraria 3 anos, no ensino médio, por exemplo, se formaria em 1 ano, 1 ano e meio, encurtaria 1 ano e meio, e já estaria apto, com diploma, claro, legalmente falando, para prestar um vestibular e ingressar num curso superior na escolha dele. Não é? Isso foi, assim, uma loucura, principalmente em São Paulo. Me recordo nós tínhamos o famoso Madureira, Instituto Universal Brasileiro e uma série de outros cursos, que eram todos cursos à distância, legal? Que também propiciava o encontro desse conhecimento aí. Então havia toda uma estrutura por trás disso. E os cursos superiores também já, com base nesse modelo, já ofereciam alguns cursos à distância, ok? A tecnologia vem, na medida que chega a tecnologia também há uma certa exigência, né? E uma que me chama a atenção, por exemplo, a minha preocupação sobre a dissociabilidade, vou usar um termo que até estou vendo aqui, dissociabilidade entre formação específica e docência. O que é isso, gente? Eu falava aqui que as pessoas se formam para atender o mercado, né?
Vamos usar o termo do neoliberalismo na educação. Até então, imagino que, há um tempo atrás, o indivíduo se formava para a educação, não para o mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho nós tínhamos as formações técnicas, né, industrial, por exemplo. Na medida em que eu tenho essa transformação social, na medida que o modelo social vai mudando, todo um processo tecnológico, todo um processo socioeconômico começa a exigir uma qualidade de mão de obra mais especializada. Então eu tenho a formação de profissionais para atender um determinado segmento de mercado e outros para atender outro segmento de mercado. Aí eu tenho o quê? Por exemplo, para ilustrar novamente para vocês, eu me lembro bem, já fazem muitos anos, que a própria pedagogia, em um determinado momento, ela permitia que o indivíduo pudesse fazer habilitações. Por exemplo, uma habilitação na área educacional, na psicopedagogia, e também me chamava a atenção na área organizacional, no processo de treinamento e desenvolvimento. O que significa isso? Que o jovem formado ou a jovem formada em pedagogia e com uma habilitação em treinamento e desenvolvimento, por exemplo, ela poderia atuar na empresa dando treinamento, ou seja, dando aula, mais tecnicamente falando, nas indústrias. É uma linguagem mais organizacional, né? Seria o treinamento no ambiente organizacional. Que nada mais é do que uma aula de curta duração, mais específica, mais direcionada para a mão de obra não qualificada dentro da empresa. Então eu tenho também a formação do docente, ou seja, aquele que quer seguir uma carreira na docência. Então ele vai fazer o curso de licenciatura. Ou seja, o aluno faz o seu curso normal, o de pedagogia já praticamente ele já está relacionado à licenciatura, né? Eu tenho aquele que faz um bacharelado, mas que depois ele pode fazer uma licenciatura. Outro dado importante que também era possível acontecer é que, por exemplo, uma pessoa que estivesse fazendo um curso de matemática, vamos imaginar isso, e ele decidisse ao longo do curso que ele também gostaria de ser professor, gostaria também de atuar na vida acadêmica. Ele então teria que fazer pelo menos, em termos de carga horária de atividade, pelo menos 2 disciplinas, a disciplina de didática e a disciplina de prática de ensino. Essas 2 disciplinas, com carga horária determinada, dava a ele o direito de ter uma formação também como na área da licenciatura, ou seja, ele teria o direito, ele teria condições de poder ministrar aula, por exemplo, para o ensino primário e secundário, né, primeiro e segundo grau, ou, no pior das hipóteses, quando ele viesse fazer um curso, aí sim, numa pós-graduação, ele poder dar aula num curso de matemática nível superior. Então eu saio não só da licenciatura, mas eu vou para uma pós-graduação adquirir mais conhecimentos para poder atuar no ensino superior. Aí entra a formação do professor no ensino superior através da pós-graduação. É importante ressaltar, gente, que a reforma do primeiro e segundo grau, atualmente, como eu disse, é do ensino fundamental e médio, é a inclusão de algumas disciplinas, essa me chama a atenção. As ideias, qual é? É que nós possamos formar indivíduos com uma abordagem crítica, não apenas reprodutores. É uma crítica que a gente já carrega há algum tempo. Não quero entrar na questão ideológica, mas, por exemplo, se nós tiramos disciplinas onde levamos o indivíduo a raciocinar e desenvolver toda uma qualidade de raciocínio crítico, de raciocínio analítico, não o padrãozão. Aprender matemática é saber fazer cálculo, é saber usar as regras para poder ter um resultado. Eu quero estudar história, eu quero estudar geografia, então eu tenho que decorar o que aconteceu em termos de história, geografia, o que significa geografia e vai por aí afora, né? É uma formação ótima, perfeita para adquirir conhecimento, claro, mas fica aquela dúvida. O que aconteceu, por exemplo, numa disciplina, por exemplo,
no ensino médio de filosofia e de sociologia. Essas disciplinas foram removidas da grade, do currículo acadêmico, né, por alguma razão. É isso que me chama a atenção. Até que ponto nós não queremos obter dados sobre condições do aluno de ser crítico. Esse aluno, por exemplo, ele vai chegar numa universidade sem aquele hábito, sem aquela intensidade de poder discutir com os professores. Em épocas eu costumava dizer que em alguns cursos há uma continuidade, não de conhecimento apenas, não é esse sentido, mas de comportamento de aluno passivo, né? O aluno ele não é crítico. O aluno muitas vezes não discute em sala de aula. Claro que ele tem que ler, claro que ele tem que ter o conhecimento, adquirir esse conhecimento para poder ter condições de discutir com o professor. E o que a gente observa, inclusive nos dias de hoje, é que o aluno ele não entra numa discussão. Parece que o professor está num patamar X, que o aluno considera que ele sabe e ele não sabe nada. Então ele está lá para receber informação. Não. Eu acho que o professor está lá para partilhar conhecimento e o aluno tem que estar lá para exigir e discutir questões, não é? Se o aluno leu sobre uma determinada teoria e ele tem algumas dúvidas com relação e ele não concorda com alguns posicionamentos dessa teoria, ele tem todo o direito de questionar o professor, discutir isso de uma maneira bem rica na busca do esclarecimento e do conhecimento. Então eu vejo nesse sentido que o aluno ele chega num curso superior para ele receber uma informação não crítico, né, simples passivo, aceitando o que os livros dizem, o que o professor fala. E esse professor ele também está fazendo o papel dele de reprodutor de algo. Simplesmente eu vou, passo o conteúdo, cobro dos alunos uma prova e assim a vida segue. Eu creio que tem que haver mudanças aí, ok? Isso tudo reflete, e aí sim, a questão da exclusão de outras disciplinas, como eu disse agora há pouco, a departamentalização. Então nós vamos voltar lá na questão da introdução do regime civil militar. Houve uma departamentalização da universidade, né? Ou seja, cada curso tinha o seu departamento, tinha o seu responsável, o seu diretor, o seu coordenador, enfim, e ali havia uma hierarquia. Não posso comparar com a hierarquia militar, não posso pensar nisso, mas uma hierarquia onde nós temos o chefe, os seus representantes auxiliares. E um detalhe, não havia uma diversificação, imaginando um professor, uma disciplina dentro da pedagogia, por exemplo, uma disciplina de estatística, o professor, hoje pode, mas o professor de matemática não daria aula de estatística, o aluno é que deveria se reportar a um curso de matemática para buscar essa informação. Não sei se esse é o dado mais correto que eu consegui, mas fica meio estranho. Então, essa departamentalização no início, não sei se fracassou, creio que sim. O que nós deveríamos ter, creio eu, era uma departamentalização onde eu administrava o curso e dava a esse curso todas as condições junto aos professores para que ele fizesse o seu papel de levar o conhecimento, propiciar o conhecimento através dos professores. Então essa departamentalização funcionaria como funciona hoje em dia, né? E isso travancava, acho que não permitia que o aluno saísse de uma maneira mais consistente de uma formação. Era muito mais um aluno que passivamente ouvia e depois reproduzia. E é lógico que ele, em se formando para poder dar aula, ele iria reproduzir esse papel que ele teve na própria universidade. O que eu quero dizer com isso? O aluno, ele se habituou-se, o professor ele habituou-se na sua formação a simplesmente buscar reproduzir junto aos seus alunos. Vamos ver se eu consigo me fazer entender.
Um professor de pedagogia, por exemplo, ele deve solicitar para o aluno fazer uma análise sobre a proposta de ensino por Roger, do ensino centrado no aluno, por exemplo. Ora, o que faz esse aluno quando vai fazer a pesquisa? Ele simplesmente vem e diz o seguinte: olha, de acordo com a teoria, o autor, Rogers, apresenta que o aluno é que constrói, é que busca o seu conhecimento. Tá, ótimo, isso está claro. Qual é a análise crítica aí? Será que o aluno é capaz de buscar sozinho o conhecimento, aprender, ele próprio busca? O professor deixa de ser o centro para o aluno ser o centro da proposta do ensino, ou seja, o professor ele é o agente facilitador, é o intermediário entre o conhecimento e o aluno. Ora, então eu tenho que estimular o aluno a pesquisar e ser crítico nesse sentido, não simplesmente ir lá e pegar a teoria e simplesmente dizer, olha, o autor falou isso, parabéns, você acertou. Não. Qual é a crítica que você faz? Tem validade? Não tem? Né? Que é isso que importa para o aluno poder desenvolver, repito, o seu senso crítico. Legal, gente? Um outro dado importante é o individualismo, estou lendo aqui no nosso roteirinho, proposto pelos professores e a dificuldade para a formação de grupos de trabalho. Esse dado é interessante. Novamente, não sei se foi uma questão ideológica. Parece-me que com o ingresso do regime militar, e aqui a gente pode abordar de maneira crítica, aqueles que apoiavam o regime militar recebiam algum benefício, alguma coisa do tipo. E aqueles que não apoiavam o regime militar, não diria que eram contra, vamos imaginar que eles simplesmente não apoiavam. O objetivo era ser meramente aquele grupo que entrava numa universidade, por exemplo, e se preocupasse apenas em desenvolver conhecimento, desenvolver suas pesquisas, desenvolver os seus trabalhos, que não opinava nem lá nem cá. Esse grupo não era, digamos, muito bem visto e não eram bem atendidos de acordo com as pesquisas que eu tenho feito aqui. Ou seja, isso significa que havia meio que veladamente uma espécie de tendência ideológica, imagino eu, não é? E a partir disso, nessas competições, nessa maneira de lidar com grupos de professores dentro da universidade, começa-se a perceber que para controlar, isso eu vou usar um termo meio forte aqui, que é controlar alguns cursos. E se fez o quê? Fusão entre cursos, não é? Cursos que tinham uma certa afinidade ou que havia possibilidade de fazê-los estar juntos, passa-se a estabelecer uma espécie de fusão. Exemplificando, alguns cursos como História e Geografia se fundiram. Por exemplo, imagino eu, Contabilidade e Matemática. Vamos juntar um curso de Sociologia com Antropologia, vamos fazer uma coisa só. Eu imagino, não sei se para facilitar ou para não dar uma margem mais ampla para os grupos trabalharem e até, num certo sentido, controlar esse sentido de grupos pró e contra. Por exemplo, aqui onde eu estou tendo meu roteiro aqui, a formação dos professores de modo geral não contempla, de algum tempo, a formação mais reflexiva e crítica. É aquilo que a gente abordou agora há pouco, né? Nós temos uma série de dificuldades que o aluno, repito, ele meramente reproduz, e o professor também, não sei se por hábito, não sei se por acomodação, também não cobra nada. Então nós temos um curso superior, por exemplo, a formação de professores de curso superior, muito passiva. Eu dou minha aula e ponto final. Eu trabalho a minha aula e ponto final. Então eu creio que nós precisamos de repensar a formação do professor. Mas ele pode fazer uma pós-graduação. Tudo bem. Portanto, fazer uma pós-graduação
é dar uma continuidade. Não há um senso crítico, não é? Eu acho que o professor universitário, aquele que vai atuar com os alunos, tem que desenvolver também o seu senso crítico, senso crítico, mas também buscar ter uma formação mais dinâmica, no sentido de, se eu vou ingressar, é um dado importante. Infelizmente, em função até de uma questão socioeconômica, muitos indivíduos, entre homens e mulheres, têm o seu trabalho, sua atividade normal, isso já há algum tempo acontece, e opta para aumento da sua renda, opta por atuar no ensino superior, por exemplo. Então, essa pessoa ela tem o trabalho dela, né, normalmente durante o dia, e faz uma opção de atuar como docente à noite em alguns cursos noturnos. Ora, qual é a prioridade dele? A pergunta é essa. Será que esse indivíduo ele abraça realmente a vida do docente, a vida acadêmica, ele realmente faz, ou é meramente para ele ter um aumento na sua renda? E então ele reproduz aquilo que a gente falou até agora, ele passa a reproduzir um comportamento, um tipo de conhecimento que simplesmente o aluno vai, ele passa a aula, põe os esqueminhas na lousa, explica o que está acontecendo, né, o conteúdo. No final de um bimestre faz-se a prova e o aluno tira uma nota, ele é aprovado e, poxa vida, vamos ser felizes. Ok, o aluno aprendeu, mas de que forma ele aprendeu? Ele aprendeu de forma mecânica, aprendeu simplesmente de uma maneira de reproduzir aquilo que foi dito? Ou ele interpreta para responder? Eu parto do princípio que quando se avalia um aluno, eu espero que ele me diga aquilo que ele entendeu, não o que eu disse e é a resposta esperada. Não é? Eu creio que o aluno, o professor deve esperar do aluno, sim, uma interpretação do que foi dito, e torna uma aula bem mais enriquecida. Okay? Então, é preciso pensar também que nos cursos de pós-graduação tem que haver, sim, cobranças sobre aspectos críticos. O porquê, sempre a pergunta, o porquê do acontecimento, né? Na formação do professor, isso dentro do contexto pós-graduação, é preciso repensar um pouco a postura desse professor, trabalhar a postura didática e pedagógica também, não só do conhecimento, mas como ele age, como ele atua com o conhecimento que está adquirindo para tocar a vida de forma acadêmica. E um dado que a gente tem que estimular também, o aluno que tem por desejo, por vontade, atuar na vida acadêmica, ele tem que ter consciência do porquê estar atuando na vida acadêmica. Então, dentro da proposta de formação do ensino superior, ou seja, aquele que vai atuar na cátedra superior, ele tem que ter muito claro o que ele realmente deseja. Se é meramente um conhecimento mecânico, onde eu vou lá, passo a informação e está ótimo, ou eu vou lá para efetivamente discutir conhecimento, discutir as teorias existentes, claro, de acordo com a sua formação. Ok, gente, eu espero ter discutido com vocês, é um tema árido, é um tema forte, que merece a nossa atenção até em função dessa discussão, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou estar sempre à disposição para a gente poder falar a respeito, né? E durante a aula que nós vamos ter agora no dia 22, nós vamos poder discutir. Então, além daquilo que vocês puderem estudar com o material que eu tenho passado para vocês, além desse roteirinho que espero ter chego, vocês venham também para a gente discutir essas questões, desenvolver toda uma aula baseada em críticas sobre como o ensino no Brasil estruturou-se, está estruturado e que tipo de mudança talvez possa acontecer. Tudo bem, gente? Um abraço para vocês e a gente se vê agora
na quarta-feira, no dia 22. Até!